neste dia de confraternização universal, um ano novo cheio de realizações, alegrias, trabalho, saúde e muita paz. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os vereadores empossados e que dividirão comigo e com meu vice-prefeito Valdir a tarefa árdua, trabalhosa, difícil, responsável de governar e administrar a nossa cidade de Paysandu. Quero saudar ainda meus companheiros de partido, meus amigos e o vice-prefeito Valdir e o nosso presidente eleito da Câmara Municipal de Paysandu, também candidato conosco, nosso companheiro Diego Matheus Sanches. Em nome dos quais saúdo as demais autoridades aqui presentes, autoridades religiosas, Sargento Felipe, ex-vereadores, o senhor Vladimir da Silva e todos os nossos secretários e todos os convidados. Senhoras e senhores, inicio meu discurso agradecendo, pois acredito que a gratidão não só é uma das maiores virtudes, mas a origem de todas as outras. Por isso, quero agradecer a Deus por ter me confiado mais uma missão em minha vida, a de ser prefeito de Paysandu. Agradeço a minha família pelo apoio incondicional a mim indispensável. De todas as horas, em todos os momentos. Agradeço às lideranças políticas que integraram nossa campanha, ao meu partido dos trabalhadores, nossos companheiros, e aos demais partidos políticos. Agradeço sobremaneira nossos amigos, nossos companheiros de caminhada e aos munícipes que depositaram seu voto, o voto de confiança, o voto de esperança, o voto que fez a diferença, o voto que fez com que estivéssemos aqui hoje nesse local. A todos, incondicionalmente, o nosso e o meu muito obrigado. Por isso, honrado e feliz, apesar de apreensivo, nunca fui prefeito, é a primeira vez, é bem verdade, tomo posse como prefeito da cidade de Paysandu, a cidade onde eu nasci, onde cresci e onde sempre vivi. Serei breve, entretanto, há alguns fatos que devo partilhar para que compreendam e também para que conheçam um pouco da minha história um pouco melhor. Filho de pessoas simples, Dona Mercedes e do seu João Marcos dos Reis, morando no sítio, eu experimentei a fartura de amor, a alegria de ter uma família, mas também experimentei a pobreza, passando por várias fases complicadas e difíceis de nossas vidas. Quando criança, me lembro bem, minha família perdeu a nossa única máquina de beneficiar café em Paysandu, recentemente inaugurada, em incêndio. Isso nos obrigou a ter uma vida um pouco mais dura, difícil. A mãe Mercedes passou a trabalhar, nomeada pelo cônego Jesufor, como servente do antigo ginásio estadual de Paysandu. Com esse dinheiro, nos sustentou ao longo de vários anos. Mudamos para uma chácara e, para complementar esse pagamento, eu, minha mãe, meu pai e minhas irmãs íamos catar mamona na beira da rodovia, nos buracões que se faz quando vai se construir uma rodovia. Não sei exatamente o nome daquilo, engenheiro Diego.
E depois meu pai vinha com um saco de mamona nas costas, a maioria nos finais de semana, para vender esse produto lá do seu Chico Zironde, para que parte de nossas necessidades fossem supridas com esse dinheirinho que a gente conseguia com a venda dessa mamona. E mesmo com tantas dificuldades, sendo uma criança doente, eu tive uma infância feliz. E dessas recordações me vem à mente o senhor Amaro Rocha, que com generosidade fazia a alegria de muita garotada de Paysandu, nos dando sempre nas festas que promovia, onde ele fazia sua religião, seus atos religiosos, doces, guaraná, fazendo com que muitas crianças lá o visitassem, pois refrigerante e um mimo maior, como uma bala, um doce, uma azeitona, pelo menos na minha casa, só era possível no Natal ou nas festas de fim de ano. Aos 10 anos de idade, tive meu primeiro emprego fora de casa, porque antes limpávamos tronco na roça de café de meus pais, com o meu saudoso cunhado Anísio, onde fiquei aproximadamente por 10 anos. Lá, atendendo o balcão do armazém e entregando gás de bicicleta. Na minha época, Oswaldo, era de bicicleta. Passando por diversos bairros de Paysandu, já percebíamos a falta da estrutura de nossa cidade. Este emprego me deu a oportunidade de crescer, de conhecer, de relacionar com o povo, ouvindo, compreendendo. Meu cunhado, glorioso Anísio, me deu e me abriu as portas, e o qual eu tinha muito respeito. E me lembro que antes de falar ou fazer qualquer coisa perto dele, eu pensava 10 vezes, porque eu morria de medo. Era como um pai para todos nós, um esteio. Eu tinha mais medo do Anísio, respeito, talvez, do que meu próprio pai, que sempre nos dava liberdade para brincarmos e falarmos. Mas o respeito pelo Anísio e o medo de tomar bronca, que ele era muito verdadeiro, eu sempre controlei bastante. E revisitando essa trajetória nessa semana, quando falávamos dessa conquista, Deus fez com que nos lembrássemos de dois fatos que determinaram essa história e esse ciclo que agora se começa. E o fato principal que mudou completamente a minha vida ocorreu em 1980, no encontro de jovens no Seminário Arquidiocesano em Maringá. Lá, naqueles 3 dias, eclodi para a vida. O universo se abriu para mim. Percebi que poderia realizar todos os meus sonhos e todos os meus desejos, que poderia estudar, ser alguém, mesmo sendo pobre, mesmo sendo filho de pessoas simples, pobre, com dificuldade financeira, mesmo morando num sítio. Deus me mostrava uma vida nova e que poderia mudar a minha realidade. Poderia ser alguém, poderia estudar e não deveria me sentir inferior a ninguém. E depois de trabalhar com meu cunhado, e aqui estudado em Paysandu, desde o ensino fundamental até o ensino médio, na Escola Princesa Isabel e também no Colégio Paysandu, passei no vestibular em Estudos Sociais na Universidade Estadual de Maringá. Porém, mesmo sendo graduado, queria muito fazer psicologia.
Mas, como o curso era integral, era durante o dia, tive grandes dificuldades. Porém, aquela força que me impulsionou naquele encontro de jovens estava viva em mim. E a partir daí, fui vender joias, primeiramente roupa de cama, roupa de banho, e depois acabei me estabelecendo nas joias, por onde fiquei ao longo de 15 anos sendo vendedor ambulante de ouro, 18 quilates, da minha grande amiga Vera, que é uma pessoa que hoje a gente não convive, vivemos um pouco longe, mas a Vera foi mais que uma irmã para mim, me ajudou em todos os sentidos, depositando total confiança na minha pessoa. Fazia isso principalmente nos finais de semana, vender joias, porque meu curso era ao longo do dia. Nos intervalos das aulas, enquanto os meus amigos que não precisavam trabalhar, ficavam descansando. Graças a esse trabalho, consegui me formar em meu segundo curso, a psicologia. Adquiri bens, moto, carro e me estruturei financeiramente. E o impulso foi ainda maior, uma vez que nesse tempo, minha família passou por um dos momentos mais difíceis e tristes. Minha mãe, aquela trabalhadora, eu brincava, brigava, e que me ensinou a ser tanto despojado, brincalhão, como um italiano misturado com português nada. De repente adoeceu. E depois de muita luta para preservar a vida dela, internações em Maringá, São Paulo, precocemente minha mãe faleceu aos 44 anos. Como é difícil perder. Como é difícil perder a nossa mãe. Passei minha vida brincando de quem precisa de mãe. Eu sei de como nós precisamos delas. Naquela época, quando ela ficou doente e faleceu, nós estávamos bem. E meu pai tinha conseguido construir nossa casa, da qual ela participou da construção total. Levantava às 5 da manhã para construir a casa, que hoje é ao lado da casa das minhas irmãs, onde eu morei por 22 anos. Mas infelizmente, ela só foi velada, porque o período em que ela foi para São Paulo, para a Beneficência Portuguesa, foi o período em que nós mudamos e ela só foi velada, infelizmente, naquele lugar. Essa casa fica perto da prefeitura, onde moramos por muitos anos, como eu disse, 22, com minhas irmãs. E ela não pôde desfrutar desse instante, dessa alegria que ela mesma tinha lutado. E a vida da qual não temos nenhum controle, depois de 7 anos, nos trouxe uma outra surpresa. Desta vez, era a vida de meu pai João Marques. Também, precocemente, aos 59 anos de idade. Eu e meus irmãos ficamos órfãos por completo. Foi aí que percebemos, eu e minha irmã, minhas irmãs Isabel e Eudília, que o rumo de nossas vidas estava em nossas mãos. Pois a Odete já estava casada, embora com os meus sobrinhos, e ela e o Anísio foram o nosso porto seguro. Tínhamos ainda meu irmão Odilon, com 9 anos de idade, que era pequeno e coube a nós a tarefa de terminar de criá-lo. E um tempo depois, minha irmã Odília engravidou, era solteira,
e mesmo preocupados, nós percebemos a providência divina em nossas vidas. Já que um problema que parecia vencível se transformou em nossa alegria, com a chegada da Thaisa Vercinges, que virou minha filha, trazendo mais união e harmonia em nosso lar. E vivendo juntos, dividimos despesas, sem o pai e sem a mãe, mas com o ensinamento deles, superamos tudo e nos fortalecemos a cada dia. E essa mesma garra de desejar, de sonhar, de lutar, moveu minha carreira como professor. Tenho atuado em algumas escolas estaduais de nossa cidade. Tenho um colégio particular de Maringá. E após ter passado em um concurso do Estado, com uma missão, Deus me levou a uma escola nova, que no primeiro dia de aula, eu nem sabia que tinha que ter giz. Com uma equipe empenhada e dedicada de professores, pedagogos, mesmo de amigos, conquistamos a posição de um dos melhores colégios de nossa cidade, que pertence ao Núcleo Regional Estadual de Maringá. E o que considero uma homenagem justa, esse estabelecimento de ensino leva o nome de minha saudosa mãe, Vercinges Gerota dos Reis, a primeira zeladora de escola de 5ª a 8ª, nomeada pelo nosso grande e saudoso cônego Ângelo Flor. Foram 17 anos de trabalho, buscando contribuir para a formação de algumas gerações de nossa cidade, oferecendo uma educação de qualidade, humanista, com ações e iniciativas extrapoladas dos limites escolares. Muito de minha força deve de ver a vida, de trabalhar, de nosso perfil. Tínhamos como exemplo minha mãe, meu pai e meu cunhado Anísio. O Anísio, um grande homem, uma grande personalidade, de grande caráter. E aqui, a fazer a menção ao Anisinho, está o segundo fato de que falei sobre este novo ciclo. Anisinho Marconi, como todos o conheciam, também esteve ligado à política em nossa cidade. Mas algumas coisas o desiludiram e o afastaram deste meio. Sempre pensei que ele devesse ser o prefeito de Paysandu, diante de tantas qualidades, ideias e capacidades que tinha. Em 2008, ele abraçou o Vladão, quando ele venceu a eleição, e externou a sua vontade, dizendo que hoje seria o próximo prefeito. Quando ele chegou em casa, e aí eu disse: então seremos, eu e você. Entretanto, em dezembro de 2008, o sonho dele foi interrompido quando descobrimos a sua doença. E menos de um ano depois, ele faleceu conforme a vontade e os desígnios de Deus. E quando houve um apelo popular para que colocássemos nosso nome para disputar as eleições, tive vontade de ser prefeito para ele. Dediquei toda a minha campanha a ele. No dia da eleição, eu e meu vice fomos ao cemitério e disse que se ganhasse, a vitória seria dele e que daria prosseguimento ao sonho manifestado naquela tarde do dia 5 de outubro de 2008. Talvez não tenha a mesma capacidade que ele, talvez não, com certeza, mas quero honrar a memória do meu cunhado. E como na vida absolutamente nada depende somente de nossa vontade, em 2011 fui acometido por uma doença. E ali naquele momento, de forma muito clara, eu percebi que na vida existe um limite. Você pode trabalhar, você pode correr, você pode lutar, atravessar, viver. Também cada um de nós, eu e você, dependemos de algo
que é além da nossa capacidade. Dependemos de Deus e de Sua vontade. Por alguns momentos, cheguei a me perguntar por que eu? Por que aquela doença? Se isso ocorre com os senhores após 65 a 70 anos de idade. O meu médico também dizia a mesma coisa. Entretanto, com a presença marcante de Deus, de meus amigos e de meus familiares, eu me apeguei à vida. E no hospital, após a cirurgia, eu tive uma conversa franca com ele e me coloquei inteiramente em suas mãos e pedi: Senhor, a partir de hoje, controle minha vida. Disse que iria deixar tudo nas mãos dele. Iria sim continuar lutando, trabalhando, construindo, mas de acordo com a vontade dele, e que soprasse a minha vida para a direção que lhe convém. E ele soprou para aqui, hoje, nesta posse. E aquele propósito de me entregar nas mãos dele continua agora e por todos os dias de minha vida. Sei que sou uma pessoa apenas para quase 40 mil habitantes, mas tenho a imensa vontade de melhorar as condições de vida da nossa população. Independente do número de votos que tivemos, vamos governar Paysandu para 100% de nosso povo e de nossa gente, para que todos possam voltar a ter orgulho de ser daqui de Paysandu, resgatar a nossa autoestima. Nosso foco será a coletividade, porém, primeiramente vamos buscar as melhorias para as classes menos favorecidas, que são as que mais dependem do poder público. E peço agora, em público, que os meus auxiliares diretos, meus secretários e cargos de confiança, para que abracem o trabalho com dedicação e força de vontade, para que os indicadores nos apontem melhorias de qualidade de vida de nosso povo. E ao Poder Legislativo, nossos amigos vereadores, vamos manter uma conduta harmônica, democrática. Este poder, que além de função de legislar, tem a importante missão de fiscalizar o Poder Executivo, os vereadores de nossa terra, com certeza, estarão comigo imbuídos no mesmo propósito, que é desenvolver o nosso município e trabalhar para o bem comum. Acatarei as críticas que forem fundamentadas na verdade, portanto, construtivas e com propósitos. Agiremos de forma harmoniosa, parceira e decisiva, tudo dentro da ordem, observando a legislação vigente em nosso país. E tomando emprestada uma frase do filósofo Sócrates, que também deverá nos guiar: há 4 características que o juiz deve possuir: escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. Na imparcialidade, queremos deixar florescer sempre o bem e o bem de todos, para o maior número de pessoas possível. É dessa forma que nós iremos trabalhar. Tenham a certeza, em meu coração não existe lugar para ódio, mágoa ou qualquer outro tipo de sentimento que seja considerado menor. O sentimento que me rege é um sentimento de querer trabalhar pela minha cidade e servir a minha gente. Antes de finalizar, agradeço a todos que vieram prestigiar este momento solene, dizendo que acredito na vida, nas possibilidades de um bom trabalho e que devemos fazer aquilo que o Mestre maior e único nos ensinou. Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Portanto, vamos ao trabalho, pois ele é a matéria-prima mais importante de construção desse sonho chamado esperança.
Antes de agradecer a todos, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se empenharam em realizar essa sessão solene de posse dos nossos vereadores e dos nossos prefeito e vice-prefeito. Aqui eu chamo nosso prefeito, então eu estou com o nosso aqui na cabeça. Mas eu gostaria muito de dizer uma coisa, duas coisas básicas que encaro não tão seriamente, mas que às vezes para alguém isso pode ser preocupante. Sempre brinco muito com a questão da minha primeira dama, né? Quem é minha primeira dama? Eu já arrumaram 50, primeira dama e primeiro damos, e estou sozinho. Eu gostaria de dizer para a população de Paysandu que a minha primeira dama e o meu primeiro damo é todo cidadão ou toda cidadã de bem que quer ver a nossa cidade crescer. No coração desse paysanduense, no coração dessa paysanduense, que existir o desejo de melhorar a vida de todos, sem interesse próprio, sem interesse de grupo individual, esses são a minha primeira dama ou o meu primeiro dama. Existia também um medo de que, se nós fôssemos vitoriosos, Paysandu talvez ia ter igreja rosa, prefeitura rosa, quebra-mola rosa, aquela coisa, né? Eu digo o seguinte, meus queridos, não tenha medo de cor, não é a cor que determina seu caráter e a sua personalidade. Não precisa ter medo do azul, do amarelo, do roxo, do laranja, do vermelho, de absolutamente nada. Não é a cor que define a sua vida. E quem se garante, quem se conhece, pode ser rosa e não vai estar correndo risco absolutamente nenhum. Somente as pessoas que não se conhecem, não se garantem, é que devem ter esse medo. Muito obrigado. E a sua esposa, a Célia da Silva. Uma organização local, onde o seu Vladimir da Silva entrega historicamente as chaves da prefeitura municipal ao prefeito eleito. Todos, um momento tão especial como o seu. Eu estive há 4 anos atrás e agora estou cumprindo o meu papel de cidadão paysanduense, de cidadão brasileiro e da nossa democracia. É estar aqui entregando a nossa cidade e entregar em boas mãos no nosso filho de Paysandu. É com muito orgulho que eu faço isso. Eu deixo a prefeitura depois de muito trabalho, apesar de não poder contentar a todos, mas não medi esforço nenhum ao meu alcance para poder concluir o meu desejo e o meu planejamento. Quando você disse da família, é o alicerce. São pessoas muito importantes. Nas horas difíceis, estão lá, te abraçando, te acolhendo e te orientando. Apesar de ter muitos amigos, até as piores críticas, elas servem para te erguer, para pensar, para você analisar e colocar o pé no chão e às vezes refletir. E nem sempre você está errado, né? Que são 40 mil pessoas quase e com um pensamento diferente cada um. Então nós temos que entender e agradecer a cada um deles. São
Tentamos fazer melhor ao nosso alcance, a nossa maneira de agir, de pensar, de ensinamento dos nossos pais. Às vezes atingimos o objetivo e às vezes não. Eu vejo uma prefeitura com 31 obras iniciadas, num valor de 30 milhões em andamento. Espero poder ter contribuído com uns 20 milhões de obras encerradas. Teve um anúncio no Jornal Diário, às vezes o pessoal critica o nosso apelo está pronto, sofri, me apedrejaram e a solução cabe a nós resolvermos. Então, está lá, falta detalhes para você, como energia e a licença de operação para você concluir. Então, são obras que você dedicou 4 anos. Então, são dedicações, buscas, somos perdidos durante daqui para aqui, eu não ando de avião, tenho medo. Então, voltei 24 horas, por exemplo, no Jardim Canadá, foram 2 noites para conseguir um recurso lá de 8 milhões. Chegamos, tínhamos que voltar sem dormir 24 horas, arriscando a vida, mas é um presente de Deus, o dinheiro está garantido. Temos aí um saneamento de 9 milhões que vai atingir nossa cidade por 90%, mais de 90% em saneamento. Então isso nos orgulha e nos enche, o trabalho compensa. Então eu espero que você se orgulhe dessa cidade e do nosso povo. Esse é um povo que realmente quer o bem de cada um que está do lado. Então, entrego a vocês meu balanço. O balanço de 1 caixa, segundo o nosso departamento financeiro, uns 4 milhões em caixa, que é para você começar a tocar a prefeitura e andar na sequência no trabalho. Meus parabéns, que Deus ilumine a cada um de vocês que está aqui e leve a mensagem para casa, ao nosso povo, e estamos aí, filhos de Paysandu. Muito obrigado. Dedicando a cada um de vocês. Por mais que vocês falem, são 1000 funcionários, 1000 famílias, 1000 pensamentos, ajudando a construir